Estamos começando mais um Cresce Esclarece e o tema de hoje é gestão de tempo e planejamento pessoal. E quem vai participar hoje do Cresce Esclarece é a Master Coach Flávia Caetano. Tudo bem, Flávia? Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Cris, tudo ótimo. Bom dia para vocês, sejam bem-vindos. E gostaria que vocês participassem bastante desse tema tão enriquecedor para o nosso dia a dia. Eu queria fazer uma pergunta para você, Flávia. Qual a ligação existente entre o planejamento pessoal e a gestão de tempo? Existe uma ligação entre os dois? Com certeza existe. Todos nós devemos ter um planejamento de vida. Porque as coisas não acontecem na nossa vida? Por falta do planejamento. Se o tempo é 24 horas para todo mundo, porque algumas pessoas conseguem e outras pessoas não conseguem realizar suas metas e objetivos. Que nem a gente comenta, né? Para quem não tem planejamento, qualquer caminho serve. Ou melhor, não é qualquer caminho serve, nada serve. Né? Então, nós precisamos realmente ter um planejamento e ter também uma gestão de prioridades e uma criação de uma nova rotina. A gente tem que estabelecer o nosso caminho, é isso que você está falando para mim? Todo mundo tem sonhos, todos temos objetivos a serem alcançados. E nós temos várias áreas da nossa vida, né? Então todas as áreas têm que estar bem alinhadas, tem que estar bem planejada. Só que as pessoas não planejam. Nós vivemos aquela vida, aquela rotina de como? Vamos ver o que acontece. Vamos lá, depois nós fazemos algo. Então, acaba não evoluindo. Então, nós temos uma satisfação interna que precisa ser trabalhada. Né? O nosso cérebro, ele age por recompensas. Então, ele precisa realmente saber o que ele quer, para ele ter, que dentro dele venha realmente ter essa satisfação de realização. E por que a maioria das pessoas não tem o hábito de fazer o planejamento? Porque geralmente é uma certa acomodação das pessoas não fazerem um planejamento. Por que isso acontece? Com certeza. As pessoas, elas reclamam exatamente porque elas não conseguem realizar nada. E não assumem que elas precisam de ajuda, que elas realmente precisam planejar algo na vida delas, para que elas possam conquistar algo, né? Por exemplo, eu vou comprar um imóvel. Todo mundo tem um desejo de comprar. Porém, eles sim entram num financiamento e não honram esse financiamento, porque não se planejou. Né? Então, as pessoas têm muitas vontades, porém não conseguem fazer o devido planejamento, por isso que não conseguem ter o resultado. Então, para eu ter o resultado, eu tenho que fazer um planejamento. Eu tenho que saber quais são os obstáculos que eu vou enfrentar, criar uma estratégia em cima de cada obstáculo, vencer essas barreiras para que eu possa evoluir, para que eu possa conquistar aquilo. As pessoas não planejam porque acham o caminho muito longo. Então, elas acham o quê? Que elas vão ter que percorrer um longo caminho ou juntar muito dinheiro ou acham que ela não tem capacidade para poder realizar. Então, elas acabam demorando. Não vou planejar não, porque não vai dar certo. Vai demorar muito, então não vou planejar. Vamos fazer do jeito que está mesmo? Então, acaba seguindo a vida. Então, segue a vida frustrada. Porque vai desistir de sonhar, porque não consegue planejar, ou acha que não tem capacidade para isso. Na verdade, acho que o planejamento é perda de tempo. Exatamente. Existe o gráfico de Pareto, 80-20. Então, as pessoas têm que se esforçar não apenas pagando incêndio. Elas têm que se esforçar, planejar, investir o seu tempo, não gastar o seu tempo, em planejamento, para que ela possa saber quais são as causas, né? Que nem eu gosto de comentar, né, sobre o Ishikawa, né? Tem um gráfico de Ishikawa, que é a espinha de peixe. A pessoa tem um problema, quais são as possíveis situações para que ela vai enfrentar para poder resolver esse problema? Então, as pessoas não gostam de enfrentar os problemas de frente, por isso que não planeja. Que, na verdade, o planejamento auxilia no decorrer da sua vida. Sim. Mas a gente não consegue prever tudo o que vai acontecer, não é mesmo? Sim, com certeza. Então, o planejamento é o nosso aliado aí. E é possível ampliar o tempo, Flávia? Não tem como ampliar tempo, gente. Para atingir metas desejadas? Na verdade, que nem eu falo, as pessoas têm que ter essa consciência que o tempo é igual para todos. Cabe eu definir o que é minha prioridade. O que eu gosto de comentar? Nós somos uma pessoa comum, somos pessoas comuns, porém com objetivos diferentes,
cargos diferentes, funções diferentes. Então, o que acontece? Todo mundo tem sonhos, não tem? Com certeza. Tem sonhos familiares, profissionais, emocionais, coisas que gostariam de realizar. Então, o que acontece? O que eu gosto de falar? Relaciona o que gostaria de realizar para a sua vida. E dentro disso, coloca o que simboliza em cada setor, cada área da sua vida. Qual o grau de importância? Qual o grau de importância, para poder estabelecer uma prioridade. Sabendo o que eu quero, porque se eu não quero, qualquer coisa serve, ou não serve. Então, se eu já estabeleço o que eu quero em cada área que é importante para mim, tem pessoas que só trabalhar é importante, não é importante família. Tem pessoas que acabam renunciando ao seu trabalho para poder cumprir uma falha, um buraco que tem na família. E vice-versa, tá? Então, assim, suponhamos que todo mundo quer viver em equilíbrio. Então, o que eu sugiro? Faça uma lista de prioridades, de sonhos, de objetivos por área. Todo mundo tem 7 dias por semana, ou seja, de domingo a sábado, né? Então, as pessoas escolhem quais dias ela vai trabalhar, quais dias ela vai executar cada função. E temos 24 horas, então nós temos que ter tempo de dormir, Sim. tempo para poder acordar, Estudar, se divertir. estudar, se divertir, cuidar da saúde e ir realmente para o trabalho. E tempo principalmente para a família, Sim. porque a família é o nosso maior apoiador para o nosso sucesso profissional. Então, sabendo o que é prioridade dentro do prazo, a pessoa estabelece encaixando na sua própria agenda e vivendo um tempo de qualidade com aquilo que ela escolheu. Então, mas aí o planejamento também está ligado diretamente ao autoconhecimento. Com certeza. E como Também. É porque assim, a pessoa tem que se conhecer, parar, pensar, meditar, não sei, mas verificar realmente o que é importante ou não na vida dela, é isso, Flávia? Então, assim, quando a pessoa sabe, por exemplo, tem pessoas que são extremamente infelizes. Tem o dinheiro, ok? Tem o dinheiro e se considera uma pessoa infeliz porque não sabe o que fazer com aquele dinheiro. Ou tem pessoas que têm uma família maravilhosa, mas não tem a vida financeira que gostaria. Então, o que acontece? A pessoa tem que ter um equilíbrio. Então, quando ela sabe, eu sempre enfatizo isso, tem que saber o que quer. Por exemplo, tem muitos casais que falam assim, vamos jantar fora? Escolhe aí, esposa. A esposa, não sei. Aí depois o marido leva no boteco, e ela reclama, pô, me chama pra jantar e me leva no boteco. Mas eu te falei pra você escolher. Podia ir num restaurante italiano, num restaurante japonês, né? Mas ela não escolheu. Então as pessoas omitem o que querem, porque tem medo. Medo da rejeição, medo do ridículo, medo de se jogar, medo de realmente expressar o que quer. Se eu quero ser o melhor corretor do estado de São Paulo. Ele pode ser. Quem disse que a pessoa não pode ser o melhor? Só ela mesma vai dizer. Então, todo mundo pode ser o melhor naquilo que quer. Então, tendo um tempo de qualidade em cima do que quer, a pessoa consegue evoluir na sua vida, tendo uma vida equilibrada. O que acontece? Porque as pessoas desistem e acabam se frustrando, se entristecendo, desenvolvendo, inclusive, doenças emocionais. É verdade. E acaba numa depressão, acaba numa situação mais complicada. Então, quando ela pega um sonho maior, e se ela dividir esse sonho maior em pequenos sonhos, em pequenas etapas, ela consegue alcançar aquele algo maior. Dentro do seu tempo, dentro das suas habilidades. Porque o que a gente sabe é o suficiente para tirar a gente do lugar. Com certeza. Em todos os aspectos. A gente tem que ter ação, né, Flávia? Tem que ter ação. Com certeza. E como tornar, assim, o seu tempo mais produtivo? Por exemplo, a produtividade é algo muito interessante. Quem nunca, na verdade, teve o seu dia, poxa, eu trabalhei tanto e não rendeu. Não fiz tudo o que eu tinha. Uma dica muito simples. Não tem aquele post-it? Tem. Tem aquele post-it. Durante o dia, a gente vai tendo vários insights, nossa, vou fazer tal coisa, nossa, eu preciso fazer tal coisa. Se a pessoa não consegue trabalhar com uma agenda física, pega um post-it,
vai anotando o que precisa, coloca lá, onde é o local que a pessoa mais fica. É dentro de um carro? Coloca no volante, coloca no painel do carro. Conforme vai tendo o seu próprio dia a dia, vai numa visita aqui, outra visita ali, vai eliminando os post-its. Tem nova ideia? Coloca os post-its de novo. Ah, esse aqui é urgente, então vou colocar um post-it de cor diferente. É uma dica para quem tem uma vida muito corrida, e não consegue ter uma agenda física, porque a agenda física... Também faz parte do planejamento. Faz parte do planejamento. Porque as pessoas falam, eu não gosto de agenda física, eu coloco tudo no Google. Coloco na minha agenda no Google, mas você ignora os avisos do Google quando ele gera no seu celular? Tem isso. Às vezes na correria entra uma ligação, entra outra, passou o horário, aquela atividade daquele horário já foi. Tem gente que gosta de agenda no computador, mas espera aí, ela está em frente ao computador o dia inteiro para poder olhar? Tem gente que gosta de agenda no Outlook. Então, quem disse que ela vai ficar o dia inteiro também olhando o computador para receber aqueles avisos? Por isso que eu particularmente gosto da agenda física, porque eu coloco dentro da minha bolsa, olho, então eu já sei quais são as minhas atividades. E se eu tenho um agendamento futuro, eu já sei a minha disponibilidade, eu consigo dar uma resposta mais rápida. Eu não dependo do meu celular que estou conversando com a pessoa, não dependo do meu computador que está no meu escritório. Então, eu só vou ter um dia produtivo se eu tenho o planejamento do meu dia, se eu tenho as minhas tarefas anotadas, mesmo que for por post-it numa mesa ou até mesmo no volante do carro. E como evitar situações que interferem no nosso planejamento? Existe a possibilidade disso? Sim, por exemplo, sempre vai surgir uma situação de urgência. Tem um teste, então tem a tríade do tempo. Como que eu gasto o meu tempo? Então tem algumas perguntas onde você acaba preenchendo e ali vai ser o diagnóstico. Se você age só com situações urgentes ou só com situações pontuais ou prioritárias, que são as importantes. Então, a personalidade das pessoas interfere diretamente no planejamento delas? Com certeza. Você pode especificar mais ou menos isso? Uma pessoa que é muito agitada, como é que ela faz o planejamento dela, por exemplo? Vamos lá. Existem vários perfis comportamentais, ok? Eu vou falar só de um que é bem bacana, né? Tem aquela pessoa que é executora, aquela pessoa que gosta de mandar. Faz aí, e gosta de cobrar. É um perfil, é uma pessoa totalmente impaciente, que as coisas que aconteçam assim, e na verdade ela não executa, ela manda executar, né? Que é o nosso famoso tubarão, né? É o nosso famoso tubarão. Tem aquele perfil que ele já gosta de fazer um planejamento, que quando ele recebe uma orientação ou tem algo para fazer, ele vai ver os prós, os contras, quais são as possibilidades, quais são as objeções, se eu fizer isso, se eu fazer aquilo. Geralmente, esse perfil é aquele analítico, né? Aquela pessoa que é o águia, são as pessoas águias. Entendi. Né? E tem aquele outro perfil que ele só age sob comando de alguém. Então, ele age na matilha, que é o lobo. Então, ele nunca vai lá sozinho, ele sempre vai estar em grupo, né? Então, ele precisa de um movimento de alguém para ele poder se movimentar. Ele sabe que ele tem que fazer algo, ele já é um grande líder, um grande influenciador, porém ele só vai agir em bando. E tem um outro perfil, que é o gato. O gato é o centro das atenções, aquela pessoa que adora se comunicar, que adora realmente ser o centro das atenções, que é uma pessoa extremamente habilidosa, caridosa, excelente relações públicas, uma excelente pessoa para ter uma comunicação. Que é aquela pessoa que as pessoas se atraem, que brilha os olhos, enfim, que ele gosta de ser esse personagem. O que tem a ver o planejamento? Por exemplo, se o águia, né, o perfil águia, ele não tem problema com o planejamento. Ele é totalmente cauteloso. E tem aquela pessoa que não é cautelosa. Ele só vai agir se alguém fizer. É que nem o poder da influência. Eu estou num evento...
a pessoa que está dando o treinamento, ou o diretor, enfim, está falando para as pessoas, se levantem. Aí se a pessoa do seu lado ficar sentada, ele fica sentado. Entendi. Porque ele age com o movimento, ele age com o movimento do bando, né, da galera, tal. Então, assim, o perfil comportamental da pessoa, ele é mutável, a pessoa consegue trabalhar. Mas isso tem a ver também com o perfil dela de não conseguir planejar, não conseguir seguir ordens, ou que ela só faz algo sob pressão. Por exemplo, no casamento, a pessoa tá lá, a mulher, maridinho, troca a lâmpada, né? Aí passa um dia, uma semana, 12, pô, você não trocou a lâmpada ainda, né? Não vou fazer jantar, não vou, se você não trocar a lâmpada. Então, ele age sob pressão. Então, o perfil da pessoa de comportamento influencia no planejamento pessoal dela e na gestão do tempo dela. A gente vai retomar isso. Chegou uma pergunta aqui da Jéssica Mendes, Praia Grande. Bom dia, Jéssica, tudo bem? Olha, eu sou casada, mãe de um filho de 3 anos, bem agitado. E estou começando meu negócio com tratamentos estéticos, onde eu vou na casa das pessoas, mas não estou conseguindo gerir meu trabalho com as tarefas da casa. O que devo fazer? Tem algo sensacional para te dar que você encontra na internet, chama-se 5S. São 5 sensos, né? Isso foi desenvolvido no Japão, onde a prioridade era a organização da casa, né? Para manter a casa organizada. Uma coisa bacana, não sei se seus filhos são pequenos, ela colocou... Ela tem um filhinho de 3 anos. 3 anos. Que nem o filho, ele vai querer atenção. Ele vai querer ter a mãezinha dele, o paizinho dele, vai querer sempre a atenção. Eu tenho um filho, mas meu filho já passou dessa idade. Meu filho já tem 18 anos. Mas ele quer atenção. O que acontece? Nós, como mães, né, vamos falar um pouquinho dessa questão da maternidade, a gente tem aquela questão, tenho que dar atenção para o meu marido, tenho que dar atenção para o meu filho, não quero depender do meu marido porque eu quero ter o meu próprio negócio. E eu tenho que ter tempo para o meu próprio negócio. Acho que é isso que ela ela tá querendo gerir tudo isso. Quer gerir tudo isso daí. Então, assim, o foco para você é tempo de qualidade, é estabelecer. Quais dias da semana você vai exercer o seu papel do tempo familiar para o seu marido, do tempo como mãe para o seu filho e o tempo da profissional para o seu negócio. Porque as obrigações familiares, se você não tiver uma secretária do lar, se você não tiver alguém que te dê um apoio nos seus afazeres do dia a dia, então você vai ter que gerir isso. Então é estabelecer quais dias você vai trabalhar fora. Sim. Quais dias é o dia do seu filho. Por quê? Se você não tiver um tempo de qualidade com o seu filho, um tempo de qualidade com o seu marido, isso vai ser um problema para o sucesso do seu negócio. Então, você vai se sentir culpada porque não está sendo esposa, não vai se sentir culpada porque não está sendo mãe, e vai se sentir culpada porque quis realizar um sonho e isso não deu certo, e na verdade foi porque você não soube planejar o seu tempo. Minha sugestão, estabeleça no começo 2 dias por semana, para você fazer o trabalho fora, ou 1 dia por semana, ou comece com 1 ou 2, você sabe a sua emergência, né, de ganhos, e agenda. Então, é mais fácil ela ter alguém para apoiar ela, para cuidar do filho, se for o caso, ou uma escolinha, tempo integral, 2 dias na semana, para que ela possa ter um tempo para executar, porque não adianta ela estar fazendo o trabalho dela, pensando no filho, né? Espero ter ajudado. A Carolina Almeida, de Sorocaba. Bom dia, é possível diferenciar, nossa, aqui é ótima, foco de obsessão? E nas vendas, por exemplo, é possível perceber quando devemos mudar a estratégia ou devemos continuar? Muito obrigada. Quando eu tenho o foco, vamos imaginar o seguinte, eu tenho um binóculo, um telescópio, ok? Com uma lente potente, e eu quero enxergar uma estrela no céu durante o dia. Sabemos que durante o dia é difícil, não é impossível, depende da lente, certo? À noite é mais fácil, porque a estrela é uma luz muito forte, enfim. Então, com o binóculo eu consigo expandi-la. Né? Então, quando eu tenho um foco, o foco ele tem que estar bem planejado, eu tenho que saber qual a minha direção. Eu vou dar um exemplo de foco, tudo bem? Eu moro num local, trabalho em outro endereço, certo?
Quando eu dirijo, eu pego o meu carro, ligo e saio. Só que nesse trajeto de eu dirigir até o meu destino, eu vou automaticamente. Eu ligo o som, canto. Nós ligamos o piloto automático aqui. Então, quando eu sei o que eu quero, eu já sei aonde eu quero chegar. Isso é foco. Eu sei aonde eu quero chegar e eu vou. Mesmo que tenha um obstáculo para o meu caminho, é que nem o GPS, ele vai recalcular a rota e a menor rota para fazer eu chegar no meu destino. Isso é lidar com o obstáculo. Quando eu estou obcecado pelo meu eu quero, a pessoa já tem um problema psicoemocional, né? Então, assim, emocional porque ela não está conseguindo chegar no objetivo e ela quer a todo custo, passando que nem trator na frente da vida dela, né, vida pessoal, amigos, família, dinheiro, tem gente que torra tudo, eu vou fazer acontecer para provar para alguém, né, e na verdade não é esse o objetivo. Então, a questão da obsessão, ela tem que entender se é algo psico, que ela tem que buscar um apoio clínico, ou se é algo emocional, que é o momento dela que ela não consegue conciliar o tempo de qualidade dela nas outras áreas para ter um equilíbrio. Então, o foco é o saber aonde eu quero chegar. E estar emocionalmente equilibrado, que é o poder da resiliência, né? A resiliência é um fator muito interessante que todo mundo deve exercer. Para quê? Para conseguir, mesmo que eu tenha que rever a minha rota, eu estou preparada e eu não perco o meu alvo, que é ver aquela estrelinha que é o meu negócio fluindo, sendo sucesso e dinheirinho entrando na conta. E a outra pergunta, qual que era? A outra pergunta dela é assim, nas vendas, por exemplo, nas negociações, por exemplo, é possível perceber quando devemos mudar a estratégia? Sempre. Sim. Uma grande dica. Ah, gente, eu vou me vender aqui. Pode falar. Aliás, fala seu site, por favor. Tá, o meu site, ok. www.flaviacaetano.com.br. Eu tenho bastante vídeos no YouTube, no próprio site, a pessoa consegue acessar o YouTube. E você fornece treinamentos também, né, Flávia? Sim, sim. Tá. Eu tenho, por exemplo, algo sensacional. A pessoa precisa entender e realizar análise comportamental. Quando eu estou numa negociação, eu tenho que fazer a leitura do corpo da pessoa. Olho no olho, se a pessoa, a linguagem corporal dela, tá? E entender como a pessoa fala, por quê? Se eu entendo o perfil dela, eu consigo negociar, porque eu começo a falar a linguagem, isso é o rapport. Entendi. Então eu tenho que... É a sintonia com a pessoa. A sintonia com a pessoa. Então eu tenho que entrar no rapport. Numa negociação, em qualquer área, em qualquer segmento, qualquer produto, qualquer serviço, eu tenho que fazer o rapport. A pessoa, ali na negociação, precisa sentir que ela me conhece há 10 mil anos. Que a gente cresceu junto. Então, para a pessoa realmente entrar em sintonia, no mesmo nível emocional, ali do ambiente dela, eu preciso entender de perfil comportamental. Eu dou treinamento sobre isso, tem testes que é online, eu mando o diagnóstico no que a pessoa precisa melhorar, que é sensacional. Porque assim, a pessoa quando ela entende com quem ela está lidando, como essa pessoa é, porque nós somos como somos. E o nosso jeito sempre é o jeito certo. Então ninguém muda ninguém, nós aperfeiçoamos aquilo que nós somos. Destacamos nossas habilidades e corrigimos e melhoramos aquilo que nós precisamos realmente melhorar. Tem gente que não sabe se relacionar. Fala aí. Tem gente que fala assim, não, me explica detalhe, me mostra foto. Eu quero saber, se você não tem paciência, não entra no nível de importância, a pessoa vai achar que você não quer dar atenção para ela, não quer atender, ou está com pressa, ou quer dar informação que ela não quer. Então, se a pessoa falar, me fala preço logo. Então, a pessoa já quer um perfil visual. Entendi. Né? E se a pessoa, não, precisa de mais informação, já é um perfil analítico. Então, a pessoa precisa aprender a entender. Isso tudo você analisa, né, Flávia? Exatamente. Flávia, tem mais uma pergunta aqui, do Ismar Santos via YouTube. Como gerenciar o atendimento WhatsApp, Facebook e oferta ativa? Existem plataformas que unem, né, todos esses portais. Existem vários métodos, tanto para fazer captação, tá? Para poder ter um local. Ela vai precisar analisar, ele vai precisar analisar de qualquer maneira. Então, existem plataformas que gerenciam
as suas redes sociais, tanto da parte de captação quanto do gerenciamento dessas informações, para você poder unir. Precisa ter alguém para olhar. É assim, para você ter o sucesso do seu negócio, independente do segmento, a pessoa tem que saber que ela não faz tudo sozinha. Ela precisa de pessoas para apoiar o negócio dela. Então, se ela não quer ter sócios, parceiros, tem que ter uma pessoa para apoiar, um auxiliar. Sozinho não dá. Sozinho não dá. Sozinho você chega lá, mas é mais demorado. É mais demorado. Mas se tiver uma equipe de apoio, você chega mais rápido e com qualidade. Porque você não deixa nenhum cliente se perder pelo caminho, tanto do WhatsApp, tanto por e-mail, telefone e tudo mais, porque você precisa atender. Tá certo. E você precisa dar tempo de qualidade para com quem você está conversando, olhinho no olhinho. Olhinho no olhinho. Se você, olha como as pessoas perdem negócio. As pessoas perdem negócio assim, não dando atenção para quem procura, porque ela fica se preocupando com o que ainda não aconteceu, esquecendo daquilo que já está na mão dela, na frente dela, para fechar o negócio. Com certeza. Estamos encerrando, então, mais um Cresce Esclarece. Obrigada, muito obrigada, Flávia, pela sua participação. Suas considerações finais. Tá ótimo. O que eu recomendo para vocês é não perca as oportunidades de vida. Essas oportunidades estão em suas mãos. Compre uma agenda física, comece a fazer seu planejamento de vida, comece a fazer seu planejamento de onde você quer chegar e procure apoio. Sozinho, você chega, mas com ajuda você vai mais longe. E uma agenda é R$15, R$20. Gente, né? Vai te ajudar a planejar e muito, muito, muito mais. E eu estou à disposição também, quem quiser falar comigo, entra no meu site e vamos vender muito e ganhar muito dinheiro. Amém para todos, né, gente? Todos, isso né? aí, muito obrigado, gratidão a todos. Obrigada também, Flávia. Então, estamos encerrando mais um Cresce Esclarece e eu vejo vocês a semana que vem. Até lá. Obrigada.